Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, né, ao WM Concursos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos trabalhando aqui a 11.343, 2006, que é a lei de drogas. Fizemos o primeiro bloco e agora vamos para o bloco seguinte, tá joia? Vamos lá, então, para o artigo 35. Lembrando que nós estamos destacando aqui somente aqueles artigos que têm maior chance, maior probabilidade de cair na sua prova. Principalmente, né, a partir do artigo 28 ao artigo 53. Então, gente, dê uma ênfase maior nesses artigos, porque, de fato, são eles que costumam cair na tua prova, tá joia? Logicamente, né, tem que estudar os demais, mas uma ênfase maior nesses artigos do 28 ao 53, tá bom? Então, vamos lá. Então, artigo 35 da Lei de Drogas. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no 33 do caput, né, que é o tráfico, e o parágrafo primeiro, né, isso o crime lá é equiparado ao tráfico, e o D4, que é o maquinário, os instrumentos para a fabricação e produção da droga, né? Reclusão de 3 a 10 anos. Então, vamos lá, pessoal. Associados. Quando eu falo associar aqui, na verdade, são duas ou mais pessoas. Lembrando que nós temos que distinguir a associação para o crime, do artigo 288 lá do Código Penal. Bacana? Que lá é 3 ou mais pessoas se reúnem para a prática de crimes diversos, né? Ou seja, aqui, na verdade, duas mais se reúnem para a prática de crime do tráfico de drogas. São duas ou mais pessoas. E aqui, de fato, configura o crime, pessoal. De fato, as pessoas que se associarem-se, né? Na verdade, então, se aliciarem, se reunirem, se congregarem-se, não é, na verdade, da prática do crime do tráfico de drogas, nós chamamos de crime informal. Então, basta se associarem. Bacana? Interessante que a própria doutrina, o entendimento do STF, fala que exige a estabilidade, a permanência da associação. E lembrando que a prática é reiterada ou não, né? Ou seja, cometer um só delito ou outros delitos, né? Outros vários delitos, né? Do crime de associarem-se, né, para o tráfico, né? Então, na verdade, não precisa ser somente um fato, né? Ser reiterado, vários fatos. Pode ser somente o isolado, mas exige a estabilidade e a permanência, né? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Lembrando também, nós temos que fazer a distinção da lei de organização criminosa, que é a lei 2.850, 2013, que estabelece 4 ou mais agentes para a prática de crimes, né? No caso em tela. Bacana, pessoal. Então, interessante a gente destacar aqui que essa associação para o tráfico também não tem natureza de onda, tá joia? O entendimento do STJ, do STF, que não tem essa natureza de onda. Então, é um crime informal que basta simplesmente associarem-se para o tráfico. Interessante que a doutrina, que nós temos parte da doutrina, fala que nós temos aqui o concurso material de crimes, né? Quando eu tenho o tráfico de drogas mais a associação do tráfico. Lembrando que tem que ter mais de uma conduta, né? Em contextos distintos. É o que está previsto no artigo 69 do Código Penal, concurso material de crimes, né? Então, vamos lá. Parágrafo único. As mesmas penas do caput, nós vimos, né, do 35, incorre quem se associa para a prática do crime do 36. Professor, o que é o crime do 36? Então, quando que vai ser esse crime tipificado? Quando se associar-se, quando para financiar ou custear. Lembrando que nós vamos ver no 36, aquele que financia, na verdade, é aquele que entrega dinheiro, né, com a finalidade de lucro rápido, né? Aquele que custeia, inclusive, não só financia, mas às vezes até participa das decisões, né? O custear. Então, financiar e custear. Então, aquelas pessoas que se associam ou custeiam, né, o tráfico de drogas, também configura o crime na mesma pena do caput do artigo 35. Bacana? Importante nós destacarmos aí para a sua prova. Deixa eu só tirar isso aqui para nós voltarmos aqui para o nosso estudo. Bacana, pessoal? Então, no caso, incorre na mesma pena aí o financiar e custear do caput do 35, né? Então, aquele que associa para financiar e custear. Tá joia? Olha, lembrando, nós temos uma diferenciação aí, então, da associação criminosa do 288 do Código Penal, né, no caso, e da associação para o tráfico, né, do artigo 35. Vamos lá, 36. Aqui, de fato, é o financiar e custear a prática dos crimes do 33, né? Caput, para primeiro, e 34, ou seja, tanto o tráfico quanto o maquinário, que são instrumentos, né? Produção de drogas. Reclusão de 2 a 8. Lembrando que aqui, no caso, a pena é maior do que do tráfico, né? Inclusive, é uma crítica da doutrina, né? Que lá no tráfico é de 5 a 15. Aqui, né, no financiar e custear é de 8 a 20 anos, além do pagamento de multa, né? De 1.500 a 4.000 dias multa. Bacana? Lembrando, então, que o financiar, o que é o financiar, professor? É o agente que não tem o controle em relação à atividade do tráfico, ou seja, ele só apenas dá o dinheiro, né? Com ali em busca de um lucro fácil, rápido, né? Agora, o custear, não. O custear, ele vai além de financiar, de financiar, ele vai o quê? Buscar também interferir nas decisões daquela atividade criminosa. Então,
o custear ele vai além do financiar. Bacana? Então, olha que interessante, pessoal. Aqui, o agente criminoso ele financia e custeia. Né? Nós temos um tipo próprio. Agora, se além do agente financiar e custear e ele praticar o tráfico, nós temos um entendimento aí do STJ, né? Entendimento das cortes, lá de Brasília, inclusive também do STF, que, na verdade, ele não vai praticar o 36. Se ele financia e custeia e mais pratica traficância, ele não responde pelo 36, ele vai responder pelo 33, combinado com o artigo 40, inciso 7 da Lei de Drogas, porque ele vai responder pelo tráfico e pela majorante, o aumento de pena, do 40, inciso 7. Então, aquele que financia e custeia o tráfico, ele responde pelo 36. No entanto, se ele traficar e financiar e custear, ele vai responder pelo 33 com a majorante do 40, inciso 7. Então, isso é importante, nós distinguimos para a prova. Tá joia? Então, lembrando, financiou e custeou, 36, respondendo só 36. Agora, ele financiou, custeou e fez a traficância. Aí não, ele afasta o 36 e vai responder pelo 33, combinado com o artigo 40, inciso 7º da Lei de Drogas. Tá joia? Então, um quadrinho legal para a gente entender. Então, vamos lá, 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada para a prática do crime de tráfico lá, e do maquinário, né? Então, qual é aqui o elementar, então? Colaborar como informante. Aqui a gente tem um entendimento das cortes, né? Do STJ e do STF, principalmente do STJ. No caso, aí, incorre na prática desse crime quem tem conhecimento de ações policiais de repressão ao tráfico, por exemplo, e informa os informantes. Né? Por exemplo, tem um agente da lei que ele é amigo de infância, por exemplo, de um traficante, hoje ele vai ter uma operação naquele ponto de drogas, né, de tráfico de drogas. Então, ele informa ali ao traficante aquela operação com antecedência e chega na operação, não há prisão, detenção e captura dos infratores, né, a prisão dos traficantes. Então, ele atua como informante. Lembrando que para o STJ, se tem ali a Associação para o Tráfico e o 37, né, com o colaborador como informante, a Associação para o Tráfico absorve a conduta do 37. Né? Alguns também dizem, com aquela ideia do fogueteiro, né, aquele que avisa quando a autoridade policial está chegando. Né? Então, tem que analisar o caso se não tem uma conexão com o tráfico de drogas. Por exemplo, uma das atividades do tráfico pode sempre ser lá o fogueteiro, aquele o mula, aquele que avisa, né? Então, isso você tem que ver dentro da questão em si. Simplesmente um informante, ele passa a informação que aquilo ali vai ter uma busca e apreensão de materiais ilícitos, aí ele vai responder pelo 37. Isso é um entendimento, inclusive, aí do STJ, né? Então, aquele agente da lei que entrega, né, que fala que vai ter uma operação ali na casa do traficante, ele informa o traficante com antecedência lá para desmantelar aquela traficância, incorre no 37 como informante. Bacana? Vamos lá. 38. Prescrever e ministrar de maneira culposa drogas sem que dela necessite o paciente, né? Ou fazer de maneira excessiva, né? Olha só que interessante, né? No caso aqui, nós vimos que prescrever e ministrar drogas a gente chama de um crime próprio, né? Porque somente agentes profissionais da saúde podem cometer. Lembrando que quem prescreve e ministra de maneira dolosa vai incorrer lá no crime do 33 caput, lá, prescreve e ministra, né? Então, no tráfico dolo, responde para o 33. No prescrever e ministrar de maneira culposa, responde para o 38. Né? Professor, o que é um prescrever? É aquele que autoriza, é o que concede a prescrição médica, né, por exemplo. Né? E aquele que ministra entrega para o uso, para o consumo de drogas. Né? Ele entrega, né, para o consumo de drogas, no caso, drogas, essa prescrição, né, e ministrar sem que a pessoa ela necessite, né, ou também fazê-la de maneira excessiva. Então, configura essa tipicidade aqui no caso em tela. Bacana? Lembrando que essa é a única tipicidade de drogas que é chamado de crime culposo, que aqui, no caso, existe a culpa, né, a negligência, perícia e imprudência. O resto dos demais crimes, as demais outras tipicidades criminais, são chamados crimes dolosos. Crimes dolosos. Bacana? Vamos lá. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incoluidade de outro, ou seja, à integridade de outro. Então, aqui, na verdade, pessoal, é conduzir embarcação, né, por exemplo, barcos, né, jet ski e aeronaves, né, após o consumo de drogas. E lembrando que o entendimento aqui de drogas são drogas ilícitas. Por exemplo, se ele estiver conduzindo embarcação ou aeronave após o consumo de bebida alcoólica, não enquadra aqui nessa tipicidade criminal. E da mesma forma, tem que estar conduzindo embarcação ou aeronave. Porque se estiver conduzindo veículo automotor, tem a tipicidade lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 306.
Então, aqui é condução de embarcação aeronave, não de veículo automotor. Bacana? Importante nós destacarmos. E lembrando que tem que estar expondo a dano potencial à integridade, à incolumidade de outro. Aí tem a pena na detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, né, cassação da habilitação respectiva e proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo, a pena aplicada, a liberdade aplicada. Tá joia? Aí ela ainda dá pagamento de multa de 200 a 400 dias multa. E nós temos aí uma qualificadora se for transporte coletivo de passageiro, né? Não só for transporte individual, mas no caso aqui é o transporte coletivo. Então aí a pena vai ser de 4 a 6 e a multa vai ser de 400 a 600 dias multa. Bacana? Um quadrinho legal, show de bola. E nós temos aqui o aumento de pena, né? As majorantes aí da lei de drogas. Vamos lá, vamos trabalhar aí as majorantes previstas no artigo 40 da lei de drogas, tá joia? Olha lá. As penas previstas 33 e 37. O 33 é o tráfico, né? 34, maquinário, instrumento. 35, associação, né? Para o tráfico. 36, financiar e custear. E o 37, o informante, não é isso? Dessa lei são, olha lá, aumentadas de 1/6 a 2/3. Decorem esse aumento de pena também, tá joia? De 1/6 a 2/3. Primeiro, no caso de houver lá a transnacionalidade do delito, professor, de um país para o outro, né? Ou seja, está transportando droga de um país para o outro. Interessante, nós temos um entendimento da súmula 607 do STJ, no caso que delimita aqui que essa transnacionalidade configura-se lá, ainda que não consumada a transposição da fronteira, ou seja, foi feita a operação de detenção e captura daquele infrator com aquela droga no caminho, e isso já configura essa majorante, não precisa chegar ao destino. Bacana? E lembrando que nós temos também uma súmula do STJ, que compete ao juiz federal do local da apreensão da droga, né? Remetida por via postal, olha lá, do local da apreensão, processar e julgar o crime do tráfico internacional. Então, se houver aqui a transnacionalidade do delito, lembrando que está um entendimento do STJ, que não precisa nem chegar, né, a transpor a fronteira, já configura tal majorante. O agente, a segunda majorante, o agente praticar o crime prevalecendo a função pública. Olha aí, pessoal, função pública ou no desempenho da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então, gente, espera-se daquele, né, aquele que tem a função pública ou a função social, né, obrigação especial com relação à comunidade, à sociedade. Então, espera-se da lei dele, né, a legalidade, a moralidade pública, né, as questões éticas, né, morais, dentro, inclusive, das questões das obrigações sociais. Então, no caso, também tem essa majorante. Terceiro, se a infração tiver lá, que foi cometida onde? Nas dependências ou imediações do estabelecimento prisional. Olha que interessante. Olha lá, outros locais importantes. Ensino, hospitais, sede de entidades estudantis, sociais, recreativas, esportivas, beneficentes, locais de trabalho coletivo, recintos onde se realizam espetáculos ou diversões, ou seja, nas festas, né, aquelas festas coletivas, né? Então, também tem essa majorante. Olha lá. Importante destacar também, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social. Olha lá. Então, no caso, eles estão afastando, né, do drogatismo justamente para buscar a ressocialização, buscar lá o tratamento da dependência química e também lá das unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Olha que interessante, nós temos vários entendimentos do STJ e do STF. Olha lá, aqui, primeiro entendimento do STF, fala que quando ocorre a traficância, né, nas dependências ou imediações de estabelecimentos, não há necessidade que tenha havido o envolvimento de detento, né, ou nem de pessoas que estiverem dirigindo o estabelecimento prisional, por exemplo, né, o diretor do presídio. No caso interno, não há necessidade, né, tem essa ligação com o detento ou com pessoas dos estabelecimentos, né, dirigindo estabelecimentos prisionais. Só no fato, nas dependências ou imediações, já configura essa majorante. E lembrando, interessante que nós temos um entendimento também do STJ e do STF, no caso do transporte público. O entendimento da Corte fala que tem que ter demonstrada a comercialização dentro do transporte para configurar essa majorante, esse aumento de pena, não simplesmente, né, fazer esse transporte do comércio legal de entorpecentes, mas sim tem que estar fazendo a comercialização dentro do transporte. Então, é um entendimento diferente aí do que a gente está acostumado aí. Tá joia? Então, temos essa majorante também. 4. Se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, sabemos que a violência e a ameaça é contra a pessoa, né? Não é, aqui é o entendimento, inclusive, das cortes, não é contra o patrimônio, contra a integridade e a incolumidade da pessoa,
e principalmente quando tiver um emprego, né, de arma de fogo, importante para nós destacarmos isso aí. Joia? Olha lá, quinto, caracterizado o tráfico entre estados. Nós temos a traficância aí, no caso, agora entre estados da federação. Da mesma forma, da transnacionalidade, não há necessidade lá, né, da demonstração da transposição de fronteira para configuração, para consumação dessa majorante do tráfico de drogas. Então, tráfico entre os estados da federação, olha lá, o traficante tinha intenção de extrapolar as fronteiras de um estado. Basta simplesmente demonstrar essa intenção, não precisa que ele consiga alcançar o resultado. Né? O estado é mero exaurimento, efeito naturalístico. Nós temos o entendimento da súmula 587 do STJ. Então, da mesma forma da transnacionalidade, não precisa configurar a transposição das fronteiras. Tá joia? O inciso sexto, sua prática envolver ou visar atingir, olha lá, criança, adolescente, ou que tenha por algum motivo diminuída ou suprimida, ou qualquer motivo, né, suprimida ou diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Interessante que na lei anterior vinha também a questão do idoso. O idoso não tem aqui num rol legal, né? Mas lógico que nós sabemos que determinada situação pode ser enquadrado idoso aquele que tem a capacidade de entendimento e determinação diminuída ou suprimida, né? Interessante destacar. E outro entendimento da Corte, que a aplicação dessa majorante, ela vai sobrepor ao crime de corrupção de menores. Então, se no caso o menor de idade tiver em concurso de agentes praticando um dos crimes, o artigo 33 ao 37 da lei de drogas, vai responder, né, aquele traficante pelo 33 com majorante inciso 6, né, sobrepondo, né, prevalecendo em detrimento da corrupção de menores do artigo 244b do ECA. Então, isso, inclusive, é um entendimento das cortes aí, da Corte do STJ, do que tange aí essa majorante sobrepor ao crime de corrupção de menores. Bacana? E nós temos aí o inciso 7, né, que é o agente financiar ou custear a prática do crime. Então, lembrando, né, que se só o agente ele financia e custeia a prática de crime de drogas, o tráfico de drogas, ou maquinários, instrumentos, ele vai responder pelo 36. Agora, além dele financiar e custear e traficar, aí não, ele afasta, ele mitiga o 36 e responde pelo 33, combinado com o artigo 40, inciso 7 da lei de entorpecentes. Ou seja, é o 33, mas a majorante do inciso 7 me afasta, logicamente, o artigo 36. Bacana? É importante nós destacarmos isso para a sua prova. Lá no artigo 41, a gente estabelece que aquele indiciado, né, lá no inquérito, ou acusado no devido processo, o réu, né, que colaborar de maneira voluntária, ou seja, voluntário, tem que ser partido dele, né, com a investigação policial e o processo criminal, na identificação de demais coautores ou partícipe do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Lembrando que aqui, gente, que a recuperação total ou parcial, não precisa simplesmente ser total. Cuidado que na tua prova eles põem somente total. Não, total ou parcial do produto do crime. No caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Nós temos aqui chamado de delação premiada, que acontece em demais outras leis penais extravagantes, né? E lembrando que aqui no caso dessa delação premiada, gente, é redução de pena e não a isenção. Então, a primeira coisa que tem que saber, tem que ser de maneira voluntária. E demais, ele tem de fato ter ali, ó, a identificação de demais coautores ou partícipes do crime do tráfico de drogas. E a recuperação total parcial do produto do crime, né? Aí, no caso, tem que ter um dos elementos aí do caso inteiro. Lembrando que ato voluntário, tá joia? Chamado de delação premiada, no caso da lei de entorpecentes. Artigo 42. O juiz, na fixação das penas, ele vai considerar com preponderância sobre o artigo 59, né, do Código Penal, a natureza, a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, ao invés do juiz analisar por força do artigo 59, né, as questões lá quando da prisão, né, do julgamento, da fixação da pena daquele que comete o crime de algum tipo de crime, via de regra, aplica-se o artigo 59. Aí, no caso do princípio da especialidade, afasta a regra geral. Aí aplica-se o artigo 42, que fala que vai ser aplicado, né? A lá da pena vai ter essa prevalência, a natureza, a quantidade, né, da substância, do produto, personalidade, conduta social do agente, em detrimento do artigo 59 do Código Penal. Bacana? Então, esse é um princípio da especialidade, afasta a regra geral. Artigo 44. Olha aí, pessoal, isso aqui bem polêmico, cai muito em prova. Inclusive, nós tivemos ações diretas de inconstitucionalidade
de alguma particularidade aí. Vamos trabalhar. Artigo 44. Os crimes previstos no artigo 33, caput, o parágrafo 1º, né? E 34 a 37 são inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança, e são insuscetíveis de suspensão condicional, olha aí, ó, da pena, graça, indulto, anistia e liberdade provisória. Vedada a conversão de suas penas em restível de direito. Então, o primeiro ponto nós destacamos aí, inafiançáveis, tudo bem. Insuscetíveis de suspensão condicional da pena, sem problema nenhum. Agora, nós temos também a questão da não tem graça, indulto e anistia. Lembrando que na Constituição Federal, tratamos os crimes de tráfico, tortura e terrorismo como crimes equiparados à hediondice, e eles são inafiançáveis e suscetíveis de graça e anistia. E aqui a lei vai além, né? Além da graça, que é a extinção da punibilidade dado pelo presidente da República por meio de decreto, e a anistia dado pelo Congresso Nacional por força de lei, sancionado pelo presidente da República, nós temos a figura também do indulto, né? Que é um perdão de pena coletiva dado também concedido pelo presidente da República. Então, nós temos aqui, além da graça e o indulto, nós temos a anistia. Agora, liberdade provisória. Por força do texto legal, da interpretação literal, não cabe liberdade provisória, mas nós já temos um entendimento, né, do STF, que ela aqui firmou a inconstitucionalidade da proibição da concessão da liberdade provisória ao acusado de crime relacionado ao tráfico de drogas. Então, se vier na prova por força do texto da lei, por força da literalidade do artigo 44, não cabe liberdade provisória. Agora, se por força do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, cair lá no enunciado da questão, por força do entendimento do STF, né, aí sim cabe a liberdade provisória, que foi considerado inconstitucional pelo STF. Tá joia? Da mesma forma, a conversão das penas restritivas de direito. Inclusive, já também entendimento da Corte, que fala que cabe sim, que é admitido a pena restritiva de direito, mesmo nos crimes de tráfico de drogas e do 34 ao 37. Então, dentro da literalidade do texto da lei, não cabe liberdade provisória e é proibido, é vedada a conversão em pena restritiva de direito. Mas o entendimento contemporâneo, o entendimento do STF, já cabe a liberdade provisória e cabe sim a conversão de penas restritivas de direito. Então, fiquem atentos àquilo que vier no enunciado da questão. Se vier o enunciado da questão, no texto da lei, é aquilo que está previsto no 44. Se vier um entendimento moderno, contemporâneo, um entendimento do STJ e principalmente do STF, né, sabemos que cabe lá que é admitida a pena restritiva de direito e cabe também a liberdade provisória. Bacana? Artigo 45. É isento de pena, ou seja, não haverá pena. O agente que, em razão da sua dependência, professor, quem é aquele dependente, né? É aquele que tem um vício, né? Lá, e por si só, lá, por isso termina preso à droga, de forma que não consegue por si só livrar-se de sua influência. Então, é um dependente químico, ou físico, né? Ou sob efeito lá, proveniente de caso fortuito ou por força maior, de droga, né? Era o tempo da ação ou da omissão, em qualquer que tenha sido a infração praticada, né? Inteiramente incapaz de entender o fato ilícito da sua conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Nós temos, inclusive, o caso fortuito, força maior, é o caso, por exemplo, né, eu citei lá, ó, do agente que foi obrigado a usar, obrigado por outra pessoa a consumir drogas quando estava em cárcere privado. Lógico, pelo fato das circunstâncias, a lei e a sua vontade, ele não vai responder pelos próprios atos, né? Por isso não está sujeito ao cumprimento de pena. Então, ele é inteiramente incapaz em razão da sua dependência, no caso fortuito, ou força maior, então ele vai ser isento de pena. Bacana? Agora, nós temos uma situação aí do artigo 46. Olha lá. Se ele tem lá, o agente não possuía a plena capacidade de entender o fato ilícito ou de determinar com esse entendimento, né? Ele tem redução de pena de 1/3 a 2/3. Aqui, ó, o agente não possuía essa plena capacidade, ou seja, ele não tinha a capacidade total, né? Se ele tinha uma mera capacidade ali, ele responde, mas tem uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Bacana? Artigo 48, portanto, nós destacamos que aqueles crimes previstos no artigo 28, nós vimos, né, o artigo do crime 28, o porte trazer consigo para consumo pessoal, e aquele que semeia, cultiva para consumo pessoal, vai ser processado por regras, questões do GCRIM, da Lei 99/95, e sabemos que cuja pena máxima se expirou há 2 anos, artigo 60 do GCRIM. E lembrando que lá no artigo 28 nós não temos penas de prisão, nós não temos penas de
o auto de prisão em flagrante delito, nós temos a lavratura do termo circunstancial de ocorrência, no caso em tela, e não tem penas privativas de liberdade, nós temos penas restritivas de direito, por força lá do caput do 28, né? Então, lá, se salvo, se não houver concurso de crimes relacionado, o concurso material de crimes, do 33 a 37, combinado com o artigo 28, salvo essas situações, vai ser processado no GCRIM, os atos especiais criminais. Bacana? Agora, se tiver lá o tráfico de drogas, mas o porte para consumo, aí responde no crime lá do tráfico, né, na regra geral do devido processo, não, né, nesse rito sumarício. Bacana? Artigo 51, importante destacar a questão do lapso temporal do inquérito, que é presidido pelo delegado de polícia. O delegado de polícia tem o lapso temporal de 30 dias para lá findar, né, ao auto de investigação inquisitorial preparatório, chamado de inquérito. Então, tem 30 dias. E o prazo pode ser duplicado. Agora, 30 dias se ele estiver preso e 90 dias se ele estiver solto. Lembrando que esses prazos, eles podem ser duplicados. Bacana aí, ó. Tem um textinho para facilitar, uma imagem para facilitar. E para finalizar, gente, o último artigo importante para a gente destacar para a prova, o artigo 53 estabelece lá, em qualquer fase da persecução criminal, tanto na fase investigatorial quanto na fase processual, mediante autorização do Poder Judiciário, do juiz, e lembrando, né, dando vistas ao MP, ouvido o MP, pode ter os seguintes procedimentos investigatórios. Lembrando que essa situação, a gente chamamos de procedimentos investigatórios especiais. Primeiro, infiltração de agente de polícia em tarefas de investigação constituída lá pelos órgãos especializados pertinentes. Lembrando que no caso em tela, gente, a infiltração de agentes policiais consiste lá na inserção de policiais dentro de organizações criminosas, justamente para desmantelar a organização criminosa. E tem que ter autorização do juiz. Bacana? E o segundo ponto, a não atuação policial. Ou seja, ali aguarda o momento, a gente chama de entrega vigiada ou repasse controlado, ação controlada. Espera o melhor momento, né, para atuar com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, né? Ou seja, a não atuação, a gente chama de não atuação, né, da ação controlada, a entrega vigiada ou repasse controlado, espera o melhor momento justamente para identificar o maior número de agentes, né, no caso interno. Inclusive, tem um entendimento do STJ que fala, se é só para a pretensão for para identificar um só agente e não demais outros, né, a lei é dispensável, inclusive, a autorização do juiz para a realização. Agora, lembrando que se tem essa finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes, né, aí, de fato, tem que ter autorização do Poder Judiciário. Lógico que nesse inciso segundo, lá por meio do parágrafo único, estabelece que, né, essa autorização do juiz, desde que tenha lá conhecido o itinerário provável do agente criminoso e a identificação dos agentes, de fato, para essa não atuação sobre aqueles que portam drogas. Bacana? Então, é importante destacarmos para a prova. Então, foram esses os pontos da Lei 11.353, Lei de Drogas, Lei de Entorpecentes, para a sua prova. Bacana? Até a próxima aula e um grande abraço.